Se você tem dúvidas sobre ter uma equipe interna, contratar uma agência, se você tem as duas coisas e não sabe o que delegar para quem, esse vídeo é para você. Bem-vindos ao Marketing de Sexta, o canal que toda sexta-feira traz muito conteúdo para que você, profissional de marketing ou empreendedor, reflita no final de semana e tome as melhores decisões de marketing ao longo da semana para que o seu negócio experimente as melhores práticas de marketing e obtenha os melhores resultados. Inscreva-se no canal, clique na sineta para as notificações e curta esse vídeo para que ele alcance mais e mais pessoas. E por que, pessoal? O vídeo de hoje é sobre uma dúvida que muito empreendedor e muito profissional de marketing me pergunta, que é ter uma house ou ter uma agência, ou ter as duas coisas, o que fazer? Oh meu Deus! Sim, o vídeo de hoje é sobre isso. Eu vou falar um pouquinho sobre como ter o melhor das duas realidades, ou ter uma realidade ou outra. E para começar a falar sobre como te ajudar a tomar essa decisão, é importante falar sobre qual é o papel de uma agência, seja ela qual for. Uma agência de trade marketing, de marketing promocional, de marketing digital, de publicidade, seja uma agência, ela qual for. Qual o papel dela? O principal papel de uma agência é aportar estratégia e fazer a conexão entre a estratégia e a tática. Entre o estratégico e o tático. Esse é o principal papel de uma agência. Materializar a visão estratégica em tática e executar essa visão tática. Esse é o principal papel de uma agência, seja ela qual for. Todas as vezes que você pensa em contratar uma agência, então a agência ela precisa ter a capacidade de se conectar com a estratégia do negócio, aportar para essa estratégia, ainda que seja uma agência BTL, como uma agência de trade marketing, de marketing promocional, ela precisa de alguma forma se conectar com a estratégia, ou se for uma agência de publicidade que tem um skill mais consultivo, contribuir também para a estratégia para, a partir daí, entrar no nível tático e fazer a execução. Esse é o papel de uma agência. Portanto, uma agência não é uma terceirização, não é um BPO, não é uma empresa que vai simplesmente executar aquilo que você não tem condição. O que você vai garantir que a estratégia seja delegada. Não. Uma agência gera mais trabalho para você, profissional de marketing, empreendedor, porque ela vai demandar alinhamento estratégico e vai demandar aprovação tática, seja ela do segmento que for. Então é super importante que você tenha em mente que contratar uma agência não se trata de uma terceirização, é realmente garantir que haja uma boa conexão entre o estratégico e o tático, e quanto mais tático ou estratégico vai depender do perfil da agência, se é uma agência mais ATL ou BTL, claro. Aliás, ATL e BTL, para quem não está familiarizado com esse vocabulário, ATL, above the line, BTL, below the line. As agências ATL, above the line, são as agências mais conectadas ao estratégico da empresa, ou seja, o que está acima das linhas de custo e que está ali no cerne estratégico da empresa. As mais comuns são as agências de publicidade ou as consultorias. Tem um viés, um olhar mais estratégico para o negócio ou para a marca. Ao ponto que as agências BTL são as agências que são mais táticas relacionadas a operações, como as agências de marketing promocional ou de ativação de marca, que executam isso no dia a dia. Então essas são basicamente as diferenças. Bom, dito isso, a decisão entre ter uma house ou ter uma agência, ela está muito mais relacionada a o porquê você precisa da agência e qual é o core do seu negócio. Por exemplo, se a sua empresa é uma empresa de bens de consumo não duráveis vendidas em varejo, que precisa de muita peça de comunicação para ponto de venda, que precisa de uma grande quantidade de posts para mídias sociais, porque o seu portfólio é muito grande. Então é importante que você tenha uma house para fazer os designs urgentes, aquelas oportunidades urgentes que aparecem no ponto de venda, ou caso você ainda veicule em mídia impressa, em mídia televisão, é importante ter também uma equipe que possa aproveitar o calhau, que é aquela oportunidade de mídia que o veículo reserva ali para o final, que ele não conseguiu vender e acaba vendendo por um preço mais barato, que encalhou. E para isso você precisa ter, então, versatilidade e agilidade. Nem sempre uma agência consegue atender. Então, toda vez que design for um core
é importante que você tenha um designer dentro da empresa, por exemplo. Todas as vezes que mídias sociais foram um core muito importante para o seu negócio, como por exemplo e-commerce, se você tem uma operação de e-commerce e que é fundamentalmente isso, é importante que você tenha a operação de social media dentro da empresa, porque ela é muito core. A jornada de compra de quem tem uma operação de e-commerce, normalmente ela acontece online e acontece muito influenciada por mídia social. Então é muito importante que essa operação de social media esteja dentro do negócio. O que não impede que você tenha uma consultoria ajudando a pensar em pauta, em editorial, produzir conteúdo. Mas o social media ali é importante que esteja dentro da empresa, principalmente quem responde pelas mídias sociais. É super importante que essa pessoa esteja dentro da empresa para respirar a cultura da empresa, para que ela possa estar próxima às áreas de negócio, para que ela possa estar próxima às áreas de tomada de decisão e aí sim ter mais eficiência na hora de representar a voz da marca. É muito importante que você tenha esse profissional dentro da empresa. Se você trabalha, por exemplo, com áreas que são críticas do ponto de vista da sua execução e que trabalham com vidas como saúde, por exemplo, ou alguma atividade que tenha muita periculosidade na sua execução, como derivados de petróleo, é importante que você tenha dentro da empresa alguém capaz de gerenciar uma crise e atuar rapidamente em mídias sociais, além da própria agência que você eventualmente precise ter. Então, quanto mais core for a comunicação, o design, o que quer que você tenha no seu negócio, é bom ter alguém internamente pensando junto do ponto de vista tático até executando. Esse é o divisor de águas. Quanto mais core for, quanto mais importante for aquela operação para o seu negócio, para o dia a dia do seu negócio, como mídias sociais para uma operação de e-commerce, como ter um social media para uma operação de saúde, sim, aí é legal você ter alguém dentro de casa. E os cargos ou as áreas que você precisa ter dentro da sua house são aquelas que são importantes para o seu negócio e que uma agência não consegue dar conta do ponto de vista de velocidade, ou seja, aquelas que ter uma agência que entrega ali depois de 1 ou 2 dias úteis não resolve, porque muitas vezes você precisa de agora para ontem de uma comunicação. Isso é bem comum para bens de consumo que distribuem no grande varejo, para empresas de saúde que precisam ter um social media respondendo rápido, que conheça as policies da empresa, e para situações desse tipo. Aí sim, é importante você ter parte disso dentro de casa. Mas quando você tem só uma house substituindo uma agência, aí é um grande risco, que é o risco de engessamento do processo tático. Ou seja, você não tem uma equipe que tem acesso a outras realidades de outras marcas, de outros segmentos. Então isso não oxigena tanto a equipe. Isso acaba criando um limitador do que a equipe consegue enxergar do ponto de vista de oportunidades de comunicação, de tom de voz da marca, de design, de mídia e de tudo que uma agência pode fazer. Então nesse ponto é importante ter uma agência para oxigenar e trazer mais frescor, trazer mais insights e outras visões que você já tem dentro de casa. Quando você tem uma house, só uma house, ao longo do tempo, você cria um uníssono, você cria um platô de comunicação. Tudo começa a ficar muito igual, muito parecido, porque a equipe ela começa a ficar muito presa ao que a empresa pode e não pode falar. Então a marca ela é pouco provocada, os gestores são pouco provocados, você traz pouca inovação para a empresa. É importante ter uma agência para fazer esse contraponto. Então, por mais que você tenha necessidade, pelo core, de ter um designer, ou um promotor, ou um especialista em eventos, ou um especialista em mídias sociais, por mais que seja importante, tenha também uma agência dando suporte para trazer a visão de outros mercados e oxigenar a sua equipe interna. Esse mix é muito importante, é muito interessante. O que não funciona, de qualquer forma, é ter só uma house ou ter só uma agência quando você tem atividades que são core para o seu negócio, para a sua comunicação. Como mídias sociais, por exemplo, que hoje é um dos casos mais emblemáticos, né? Hoje nós, enquanto consumidores, utilizamos as mídias sociais como canal de relacionamento com a marca. E as respostas precisam ser rápidas, principalmente considerando o tamanho ou a estatura da marca ou o segmento de mercado. E aí sim, é importante ter alguém dentro de casa ali respondendo pelas mídias sociais. Então vai depender da quantidade de ocorrências ou de chamados ou de interações que você recebe e do quanto é importante estar disponível 24/7. Isso pode determinar, por exemplo, no caso de mídias sociais, em ter alguém dentro ou fora. Mas a grande dica que eu posso dar para quem já foi executivo de empresa
e teve que cuidar de agência. Para quem também já foi dono de agência e hoje tem uma startup, uma marketing tech, a recomendação que eu posso dar para você que está me assistindo é: tenha o melhor dos dois mundos. Tenha alguém dentro de casa para validar a agência e também para executar aquelas coisas que são de ontem para ontem, principalmente se você for uma empresa de bens de consumo ou uma empresa com criticidade de comunicação rápida, e tenha uma agência para trazer refresh, para trazer inovação. Evite ter uma house só uma house. Isso normalmente engessa e cria um teto de criatividade, um teto de inovação para a empresa, que também é prejudicial. O melhor é realmente ter esse equilíbrio entre as forças. Se você tiver dúvidas sobre isso, deixa aqui nos comentários, eu vou ter todo o prazer em responder e todo o prazer em marcar um café com você para falarmos mais sobre isso. Tenho bastante experiência nas duas realidades, de mais de uma década como executivo e mais de uma década como profissional de agência, como dono de agência. Então, estou aqui para ajudar você que está me assistindo. Se você gostou desse vídeo e se você também não gostou, curta aqui, se inscreva no canal, clique no sino para as notificações e espero você na próxima sexta-feira para mais um vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até agora e até breve!